Oi, para quem não me conhece, meu nome é Janaína Coelho, eu sou fonoaudióloga, eu estou finalizando minha especialização em voz no SEV daqui de São Paulo. Esse ano também eu ingressei na especialização em motricidade orofacial pelo Cefac e também nesse ano eu concluí meu mestrado em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo. E aí no meu mestrado eu fiz uma pesquisa sobre as características perceptivo-auditivas e acústicas da fala de indivíduos com deformidade dentofacial. Esse nome parece um pouco complicado, né? Mas eu vou explicar de uma maneira bem simples para vocês, tá? Bom, deformidade dentofacial nada mais é do que a alteração das duas estruturas de bases ósseas, tá? Maxila e mandíbula, onde há uma desarmonia dessas estruturas. Aqui na tela vocês podem ver que esse do meio é o perfil reto e ele é considerado o perfil normal. Aqui para trás vocês veem o retrognata, em que o queixo se encontra mais atrás com relação ao lábio superior. E aqui na frente nós vemos o prognata, em que o queixo dele se encontra mais à frente com relação ao lábio superior. Essa classificação de perfil foi feita por Enlow. Já Engel, ele classifica pela relação oclusal. Ele classifica como o classe 1, o perfil reto, normal, o classe 2, o retrognata, e o classe 3 como o prognata. Bom, essas alterações de perfis, elas também, além de prejuízos estéticos, elas também causam prejuízos com relação à função, porque ela altera a mastigação, ela altera a deglutição e ela altera a respiração. Ela modifica as estruturas faciais, aumentando a altura do palato ou do céu da boca e alongando a parte do terço médio inferior da face. A deformidade dentofacial, ela pode ser de origem congênita, ou seja, a pessoa nasce com ela, como as fissuras palatinas. Ela pode ser também causada por traumas e ela pode ser pelo crescimento anormal. E esse crescimento anormal, ele pode ocorrer por fatores ambientais, por exemplo, o uso de chupeta e algum dedo, chupar o dedo, mas só que esses fatores ambientais, eles só vão ocorrer se a pessoa tiver uma predisposição genética. Essas alterações de perfis, elas também podem vir acompanhadas de assimetrias, tanto de maxila como de mandíbula. Sabendo um pouco dessas alterações que os perfis faciais comprometem, eu vou falar um pouco sobre a respiração. A respiração nasal é a respiração ideal, porque ela promove um bom desenvolvimento e crescimento crâniofacial, ela promove também uma filtragem do ar, um aquecimento do ar e uma umidificação do ar, para que esse ar seja preparado antes de chegar às pregas vocais. As alterações de perfis, elas também promovem uma respiração mais oral, como no estudo de Silva, Brasolotto e Berretin Félix, de 2015. Elas conseguiram perceber que o tipo respiratório das pessoas com alterações de perfis ou deformidade dentofacial era, no perfil reto, era prevalente a respiração nasal, enquanto que as pessoas com alteração de perfil facial, como classe 3, eram de mais de 70% a respiração oronasal ou oral, enquanto as pessoas de perfis classe 2 tinham prevalência de respiração oral. Elas também observaram a relação do tempo fonatório nesses perfis. E no grupo com perfil reto, ele apresentou um tempo fonatório muito maior em relação aos que tinham perfis alterados.
como o grupo classe 2, ele apresentou 11,75 segundos de duração de tempo fonatório. O classe 3, ou prognata, apresentaram 12,95 segundos de tempo fonatório. Já o grupo controle, ele apresentou 16,42 segundos de tempo máximo fonatório. Agora, relacionando a respiração ao canto, nós sabemos que o cantor, ele precisa de um uso maior do ar. Então, para isso, a sua respiração precisa ser adaptada, né? Então, a gente sabe que o processo respiratório dele, principalmente o expiratório, que é um processo passivo, nele necessita ser adaptado para que ele possa ter um controle maior desse fluxo de ar que sai, ao invés do fluxo de ar que entra, o inspiratório. Bom, no canto, a gente sabe que a respiração é mista, porque não dá tempo entre um trecho e outro, o cantor fechar a boca e respirar pelo nariz. Então, ele vai respirar alternadamente pela boca e pelo nariz. Só que na presença de alteração de perfil, o cantor ele vai respirar predominantemente oral e vai fazer com que ele puxe ar mais vezes, criando meio que uma disputa entre a fala e a respiração. Isso vai fazer com que resseque as pregas vocais e vai também causar uma fadiga muscular, não só laríngea, mas também da musculatura pulmonar, que também se cansa. Então agora eu vou falar para vocês com relação à articulação nesses perfis faciais alterados. Com relação à articulação no que diz respeito aos lábios, o vedamento labial na alteração de perfil vai estar inadequado. Por quê? A mandíbula, como está mais à frente, como prognata, vai fazer com que esse lábio inferior esteja também mais à frente do que o lábio superior. E no retrognata, vai fazer com que o lábio inferior esteja mais atrás do que o lábio superior. E vai prejudicar alguns sons, como os sons que a gente chama de bilabiais, como B, P, M. Esses sons, eles vão produzir, provavelmente, com a utilização dos incisivos inferiores, com o lábio superior, no prognata. No retrognata, eles vão produzir os incisivos superiores com o lábio inferior. Com relação à articulação, no que diz respeito à língua, nas alterações de perfis faciais, essa língua também vai estar posicionada de forma inadequada. Muitas vezes o dorso vai estar elevado e a ponta da língua vai estar baixa, mesmo na posição de repouso, que era para ser a ponta da língua encostadas em alvéolos superiores. Essa língua posicionada dessa forma, ela vai prejudicar a articulação, ou seja, o ponto articulatório de alguns sons que utiliza o toque da língua. Nas alterações de perfis, também pode ocorrer que essa língua ela avance entre os dentes na articulação de alguns sons, como nos sons fricativos, S, Z, eles produzem esses sons protuindo essa língua, causando até uma mordida aberta. Uma outra alteração encontrada, principalmente no perfil facial classe 2, ou seja, o retrognata, é o deslize da mandíbula, para que tenha mais espaço para que essa língua possa articular os sons. E isso acaba sobrecarregando a articulação temporomandibular. Outra alteração que nós podemos encontrar nos perfis faciais, principalmente relacionado ao classe 3, o prognata, é que ele faz uma inversão dos pontos articulatórios de F e V, porque esses fonemas eles são produzidos lábio-dentais, em que o lábio inferior toca nos dentes incisivos superiores, e como ele está com a mandíbula um pouco mais à frente, ele faz ao contrário, ele toca os incisivos inferiores no lábio superior.
Outro som que também pode estar distorcido no classe 3 ou prognata são os sons alveolares, em que a língua toca no alvéolo atrás dos incisivos superiores, que são o T, o D, o L, o N e o R. Nas alterações de perfis faciais, também encontramos uma imprecisão articulatória em geral. Às vezes são outros sons que também estão distorcidos por conta da deformidade. Bom, agora vamos relacionar a articulação com a voz cantada. Nas alterações de perfis, existe a inversão dos pontos articulatórios, como nós vimos. E aí, isso pode prejudicar o cantor de que maneira? Ele pode ter dificuldade em cantar um trecho que inicia com aquele som ou com aquele fonema que ele não consegue produzir ou ele faz uma distorção. Outra dificuldade que a pessoa que tem alteração de perfil facial pode ter é relacionado ao vocalize. Muitos vocalizes a gente sabe que começam com F, V, S, Z. E aquela pessoa ela pode ter dificuldade de executar esse vocalize, não pela sua incapacidade vocal, mas sim porque inicia com aquele som a qual ele tem dificuldade. No classe 2, ou seja, o retrognata, ele também faz o deslize mandibular, procurando espaço. E isso também vai acontecer durante o canto. Ou seja, quando ele for cantar, muitas vezes até quando ele quer atingir notas mais agudas, ele vai puxar essa mandíbula mais para frente. Para quê? Para elevar também a laringe e também para ter mais espaço dentro da boca. Agora eu vou falar para vocês as alterações de perfis relacionado à ressonância. As alterações de perfis faciais, elas podem produzir uma hipernasalidade. Então, no canto, o que isso influencia? Influencia que esse excesso de nasalidade pode prejudicar o cantor com relação ao seu estilo musical. Ou então, o cantor ele pode não gostar muito da sua voz porque ele pode achar ela muito nasal. Um outro fator é que a nasalidade ela pode ser indicativa de um apoio vocal incorreto, trazendo tensão para a musculatura laríngea. Agora eu vou falar com vocês a respeito das alterações de perfis faciais com relação à frequência fundamental e à extensão vocal. Eu encontrei um estudo de Sá e Alonso de 2011. Eles fizeram uma cirurgia ortognática num cantor. Cirurgia ortognática eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, mas eles fizeram essa cirurgia nesse cantor e eles perceberam que houve após a cirurgia uma modificação na extensão vocal dele. Para melhor, ele ampliou a extensão vocal dele. Eles acreditam que pela modificação das bases ósseas, do posicionamento das bases ósseas, fez com que essa musculatura de laringe ela tivesse uma mobilidade melhor e com isso ampliasse essa extensão vocal do cantor. Um outro estudo foi de Jorge et al. Ele quis verificar a modificação na frequência fundamental em cantores e ele conseguiu constatar que há modificação após cirurgia ortognática nessa frequência fundamental. Bom, se você pensar que a laringe ela está intimamente relacionada com a língua e o posicionamento da língua que está preso na mandíbula, se você reposicionar essa base óssea tanto para frente quanto para trás, você vai perceber que essa laringe ela pode subir ou ela pode descer e assim também trazendo uma modificação na frequência fundamental. Com relação à extensão vocal e à frequência fundamental em cantores com alterações de perfis faciais, a gente pode encontrar, às vezes, um posicionamento de laringe elevada. E isso pode trazer uma predisposição para disfonias.
Então, essas são algumas das alterações ou algumas das dificuldades que o cantor ele pode encontrar se ele tiver uma alteração de perfil facial. E aí, você que é cantor, você pode estar se perguntando, poxa, eu tenho algumas dessas alterações, eu tenho algumas dessas dificuldades. Então, existe a cirurgia ortognática. Se seu caso for grave, na cirurgia ortognática, ela vai visar corrigir a sua deformidade para restaurar a função e a estética. Ela é um procedimento invasivo e ela vai reposicionar essas bases ósseas. Só que existe uma limitação com relação à cirurgia quando ela precisa pegar a mandíbula. Por quê? Porque ela pode ter uma sequela, que é a parestesia, no lábio inferior ou na região de mento. Outra ajuda que você também pode encontrar é o profissional fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele pode te ajudar fazendo uma boa avaliação das coisas que você tem dificuldade. Só que esse profissional, ele precisa entender de motricidade orofacial e ele precisa entender de voz cantada. Ele pode te ajudar a adequar a musculatura e ele pode te encaminhar a um profissional se for o caso de cirurgia ortognática. Se você fizer a cirurgia ortognática, o fonoaudiólogo ele também pode te ajudar a acelerar o processo de adaptação da musculatura. O fonoaudiólogo ele vai reorganizar a funcionalidade da fala. Ele vai também readaptar a parte respiratória e também organizar a musculatura que envolve o canto, assim como direcionar algumas adaptações que forem necessárias. Bom, agora eu finalizo essa apresentação. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês em terem me ouvido. Espero que eu tenha contribuído para aqueles que têm algumas dificuldades e não entendiam muito bem o porquê. E agora, de repente, pode estar pensando que tem alguma alteração de perfil. Eu indico que você procure um bom profissional que possa te ajudar a identificar isso. Aos professores de canto, que eles possam ter um olhar diferente também ao seu aluno, quando ele tem algumas dificuldades, e perceber que, de repente, pode ser por uma alteração de perfil facial. Então, eu deixo agora a imagem deste cantor, que tem uma alteração de perfil, mas que isso não impossibilitou que ele tivesse uma das vozes mais bonitas e consagradas. Deixo aqui então o meu e-mail. Se caso você tiver alguma dúvida e quiser me contactar, pode mandar um e-mail que eu vou estar à disposição para te responder. Muito obrigada! Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart.